Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maravilha! Antes de mais nada, aqui quem fala é o Max Pastorzão. Tamo junto, aquele abraço. No vídeo de hoje vamos contar um pouquinho da trajetória do grande pastor, na minha opinião, Paulo Júnior. E também vamos falar, ele mesmo vai falar da sua derrocada, ele mesmo vai confessar o pecado que ele cometeu, e por isso eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou contar tudinho para vocês no vídeo de hoje, sem enrolação. Se inscreve no canal, já deixa o like e já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Paulo Júnior. Quinta razão porque devemos trabalhar pela conversão dos nossos filhos, por causa do juízo final, por causa do julgamento final. Em todos os ambientes, suprindo, livrando, consolando, protegendo, provendo, santificando, perdoando, abençoando, graça. Geração, você quer dominar o mundo, você começa nas bases. É o que o anticristo está fazendo. E os seus filhos podem estar sendo vítimas. Quando eu digo que o principal alvo de Satanás são as crianças, parece que eu estou falando... Paulo Júnior, ele é um dos maiores, mais influentes pregadores do Brasil, com uma mensagem forte, direta. Paulo Júnior tem impactado milhares de vidas ao redor do mundo. Mas quem é ele? Como começou sua jornada na fé? Neste vídeo vamos falar sobre a trajetória completa deste pastor Paulo Júnior. Por que as suas palavras ecoam tão forte nos dias atuais, a qual vivemos um evangelho pobre, um evangelho intencional, um evangelho corrupto e um evangelho interesseiro? Começando sobre a infância do pastor Paulo Júnior. Ele teve uma infância simples, humilde, como vocês estão vendo aí nessas fotos. Paulo Júnior nasceu em 26 de outubro de 1976. Ele foi criado em um ambiente religioso. Ele teve contato com a fé cristã desde cedo, meus amigos. No entanto, sua verdadeira conversão aconteceu quando percebeu que ser cristão não era apenas frequentar uma igreja ou um culto, mas era viver as escrituras de acordo como elas é. Esse despertar trouxe consigo um profundo desejo de conhecer mais sobre Deus e passou a estudar a Bíblia intensamente e a questionar as distorções do evangelho que via ao seu redor. Esse foi o começo de sua jornada como um defensor da verdade bíblica. E logo em seguida, ele sentiu e entendeu que ele tinha um chamado para o ministério. Ele tinha um chamado para levar o evangelho para as pessoas, um evangelho forte. Com um chamado claro para o ministério, Paulo Júnior começou a pregar em pequenas reuniões de estudos bíblicos. Desde o início, sua pregação foi marcada pela seriedade e pelo compromisso com as escrituras, igual os bereanos. Ele não estava interessado em um evangelho comercial ou emocional, mas na verdade bíblica pura e simples. Seu estilo confrontador e direto logo chamou a atenção tanto de admiradores quanto de críticos, mas nada disso o desviou de seu propósito de ensinar a verdade, mesmo que isso lhe custasse grande rejeição. Em seguida, ele entendeu que tinha um ministério pastoral, ele entendeu que tinha um ministério de igreja. Com esse desejo de ensinar a verdade, sem concessões, Paulo Júnior fundou a Igreja Aliança do Calvário, em Franca, São Paulo. A igreja logo se tornou um ponto de referência para aqueles que buscavam uma pregação genuína baseada exclusivamente na Bíblia. Sem shows, sem promessas vazias, sem mensagens para agradar os ouvidos, a igreja cresceu fundamentalmente na pregação expositiva da palavra de Deus. O que é uma pregação expositiva? Deixa eu só trazer isso aqui. O que é uma pregação expositiva? É justamente pregar aquilo
aquilo que está escrito, sem fazer interpretações estratosféricas que não tem a ver com o texto. Ou seja, é pregar a palavra como está escrito, da maneira a qual os homens inspirados por Deus escreveu. Era dessa forma que ele levava a sua pregação. Ele criou a sociedade missionária que chama-se Defesa do Evangelho. Então, ele foi uma pessoa e é uma pessoa ainda muito influente. Ele passou por vários países, mas o chamado de Paulo Júnior, além de uma igreja local, ele fundou a Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, um ministério dedicado a apoiar missões no Brasil, na África e na Europa. Por meio desse projeto missionário, são treinados, igrejas são plantadas e o evangelho é pregado com a fidelidade. Além disso, a organização produz materiais, cursos, livros para fortalecer a fé dos cristãos. Ele tem muitos livros publicados. Ele é um escritor, exímio escritor. Ele escreve de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra. Além de suas pregações, Paulo Júnior também é autor, como eu já disse, de diversos livros que têm ajudado cristãos em sua caminhada. Entre suas obras mais conhecidas está Carta aos Meus Discípulos, um guia para uma vida cristã autêntica. O perfil do verdadeiro cristão, uma análise sobre o caráter de quem realmente segue a Cristo. Como passar o dia com Deus, manual prático para a vida devocional. Esses livros são ferramentas valiosas para quem deseja viver de acordo com as Escrituras, escrito por este exímio pastor Paulo Júnior. A vida pessoal dele também é uma vida pessoal exemplar. Foi exemplar. Apesar de sua intensa dedicação ao ministério, Paulo Júnior sempre colocou sua família em primeiro lugar. Casado com a Suzana, uma fisioterapeuta, ele é pai de 3 filhos: Augusto, Felipe e Vitor. Ele acredita que a família é o primeiro ministério de um homem e que a verdadeira fé deve ser vivida dentro de casa antes de ser pregada ao mundo. Algo que eu concordo, algo que de fato é aquilo que a Bíblia diz. Se você não consegue cuidar da sua própria casa, como é que você quer cuidar de outros? Se você não consegue dobrar a sua própria coberta que você acabou de acordar, o que você vai fazer querendo cuidar de outros? É interessante nós entendermos este ponto. Por ser um pregador firme, sem rodeios, Paulo Júnior também enfrenta muitas críticas. Muitos o consideram radical, inflexível, enquanto outros acreditam que sua pregação é necessária para confrontar uma geração que se afastou da verdade de Deus. Ele mesmo já afirmou que não está preocupado com a aceitação do mundo, mas sim com a fidelidade a Deus. Isto é algo importantíssimo. Você está fidelizado a Deus. Ele está deixando um legado. Ele está deixando um legado para essa geração. Hoje, Paulo Júnior continua sendo uma voz poderosa no cenário cristão. Seus vídeos alcançam milhares de pessoas no YouTube e suas mensagens são compartilhadas ao redor do mundo. Seu legado é claro, um chamado para que a igreja volte às Escrituras e viva uma fé autêntica, sem contaminação com as ideologias do mundo. Este é Paulo Júnior.
E para nós fazermos aqui uma conclusão e depois eu mostrar o vídeo que ele acabou de fazer, contando do seu pecado, Paulo Júnior caiu. Mas vocês vão assistir o vídeo logo em seguida. A trajetória do pastor Paulo Júnior nos ensina que viver para Cristo exige coragem, compromisso e fidelidade. Se você quer aprender mais sobre a vida do Paulo Júnior, tem um site chamado Defesa do Evangelho, com pregações no YouTube. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo aqui, a qual eu trouxe um histórico resumido da vida do Paulo Júnior, e agora você vai ver um vídeo do Paulo Júnior, ele contando como ele caiu, ele contando o seu pecado, ele mostrando que muitas das vezes aquilo que a gente vê aqui no YouTube, aquilo que a gente vê nas igrejas, pregadores famosíssimos aí, a gente não sabe como é este líder, como é este pastor dentro do seu lar, dentro da sua família. A gente não sabe, mas a gente acredita nas palavras, porque a pessoa é uma coisa, a palavra que a pessoa transmite é outra coisa. Então nós devemos separar a mensagem do Evangelho, separar essa mensagem da pessoa. Nós não podemos confundir a mensagem do Evangelho com a pessoa. Eu posso pregar algo exímio, mas você conhece a minha vida? Você conhece os bastidores? Você conhece como eu sou com a minha esposa? Como eu sou com os meus filhos? Como eu trato as pessoas na rua? Como eu trato aqueles que estão ali junto comigo, à minha volta? Você me conhece nos bastidores? Não conhece. Mas eu tenho certeza que a palavra que eu trago aqui nos vídeos, ela tem alcançado milhares de pessoas. A mesma coisa o pastor Paulo Júnior. Vocês vão ver um vídeo deste pastor agora, logo em seguida que eu finalizar aqui, ele contando sobre o seu pecado. Ele está expondo. Por isso, eu quero pedir para você, seja cauteloso nos comentários, porque eu tenho certeza que você aprendeu muito com o pastor Paulo Júnior, com suas palavras, relacionado a casamento, relacionado a como o homem deve se portar, a como a mulher deve se portar. As pregações dele, as palavras que ele trouxe para mim e para você, não podem ser diminuídas e nem apagadas. Por isso, assista agora o vídeo do pastor, mas assista com pesar, com dor no coração, porque a gente sabe que existem muitos outros por aí, muito ainda piores. E eu quero trazer para você aqui rapidamente, antes de nós passar o pastor Paulo Júnior, Davi. Você já conhece a história de Davi? Você conhece os bastidores da história de Davi? A Bíblia mostra muito bem os bastidores da vida de Davi. Mas as igrejas, as denominações pregam só a parte boa, mas não fala dos bastidores de Davi. Que na família dele teve incesto, que na família dele ele mandou um cara ir para a guerra para pegar a mulher do cara. As igrejas não contam que na família dele teve incesto. Então, o apóstolo Paulo também era um perseguidor de cristãos. Ele matava os cristãos. Então, a gente não sabe o lado sombrio da vida de muitos desses líderes que a gente vê por aí na internet, esses grandes pregadores famosos aí. Por isso, eu peço a você, ao comentar, seja moderado. Seja moderado. Fique agora aí com o vídeo do pastor Paulo Júnior. Mas antes, convido a você, se inscreve neste canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Um grande abraço e até o próximo encontro, se assim o Pai do Céu nos permitir. É com vocês,
Paulo Júnior, contando tudo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos, na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei
estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior.